Até aqui nós temos falado nesta série sobre discipulado de alguns textos ou histórias da Bíblia, como o Gui falou, de personagens que tiveram essa relação de discipulado. E quando pregamos sobre os evangelhos, nós olhamos para a vida dos discípulos, dos 12 discípulos, como aqueles que Jesus tira então do meio do povão, da multidão, para passar um tempo diferente, de qualidade, especial com ele durante 3 anos e meio aproximadamente, para que eles sejam preparados para tudo que eles vão fazer mais para frente no livro de Atos. Então aqui o que nós temos feito, quando falamos dessas pessoas, desses discípulos, é contrastá-los com a multidão. Existia a multidão, que sempre aparece em tudo quanto é mensagem que é pregada, os discípulos aparecem a multidão contrastando, e existem os discípulos, aqueles de fato que querem seguir a Cristo. Agora imagine que então, dentro dos discípulos, existem aqueles que são os discípulos dentre os discípulos. Aquele grupo mais especial que Jesus tinha, mais próximo, mais íntimo de Jesus. Sabia que Jesus tinha um que talvez os outros falavam assim, olha a papatinha lá, né? Olha a panelinha que sempre está junto. Tudo que vai fazer, só esses 3 que vão. Então Jesus tinha 3 que eram assim, mais próximos do que os outros eram próximos. E na verdade, se você olhar para as Escrituras, você vai ver no Novo Testamento que Jesus tinha um grupo aproximadamente ali de 70, 72 discípulos. Ao longo dos evangelhos, você vê Jesus enviando eles para algumas missões. Dentro desses 70 ou 72, né, dependendo do texto grego ali, fala 70 ou 72, dentro desses 70 ou 72, você tem ali então o grupo dos 12, que já era um grupo aí então que caminhava com Cristo, dormia onde dormia, comia onde dormia, ia no barco com ele, estava sempre com ele. Mas tinha dentro desse grupo então 3 que a gente conhece por causa da musiquinha, né? Todo mundo já cantou quando era criança, quem é na igreja desde criança, Pedro, Tiago e João no barquinho. Embora você não encontre a passagem na Bíblia que eles estão os 3 no barquinho sozinhos com Jesus, mas tem a musiquinha lá, né? Então, porque de tanto que eles estão com Jesus, só fala eles, mas na passagem que eles estão, tem um outro lá também com eles. Mas enfim, coitado, ele é específico. Abram em Marcos, Evangelho de Marcos. Porque o que faremos hoje é olhar para os 3 episódios narrados nas Escrituras em que Jesus está apenas com esses 3 discípulos. Nós vamos olhar para os 3 episódios do Evangelho de Marcos. Marcos é o único que relata os 3 desse episódio. Lucas narra 2, Mateus outros 2. Marcos faz questão de narrar os 3 episódios e por isso que nós olharemos para Marcos, o livro de Marcos. Nós vamos ver esses 3 episódios então, em que só os 3 estão. Por que eles estão? Por que Jesus fez isso? O que Jesus esperava deles? Tudo que estava envolvido nesta separação de 3 dentre os 12. O primeiro deles está em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. O texto diz assim, Marcos 5, grande Marcos, o segundo livro aí do Novo Testamento, capítulo 5, versículo 21, o texto diz, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Imagina então Jesus caminhando com os 12 discípulos, chegando a esta margem, e vem então esse chefe da sinagoga. A sinagoga, para aqueles que não lembram, é os lugares de culto, de ensino dos judeus depois que o templo foi destruído. E aí entre o Antigo Testamento e o Novo, em que o templo é destruído, eles criam essas sinagogas para continuar a propagação da fé judaica. Então você tem os líderes, os sacerdotes, profetas que regiam nestas sinagogas, como se fossem umas igrejas dos judeus.
O líder da sinagoga, a pessoa que administrava ali a sinagoga, chega então para Jesus e faz esse pedido clamoroso, prosta diante dele. Talvez os discípulos pensando ali, né, mais uma vez vamos ver um milagre de Jesus, como tantos outros milagres. Jesus vai chegar lá e vai resolver como ele sempre resolve todos os problemas das pessoas. As pessoas chegam para ele e ele resolve, até que eles são ingratos, lembra dos leprosos, né? Ele resolve o problema mesmo que eles não voltam para agradecer, e só um volta. Então assim, talvez pensando, tranquilo. Mas no meio do caminho tinha a multidão. Tinha uma multidão no meio do caminho. E a multidão sempre está impedindo Jesus, está sempre comprimindo, está sempre assim, contrastando com os discípulos, né? E aí a multidão estava lá junto dele, no meio da multidão. Eu não vou ler toda a história, talvez não tudo isso aqui lento. No meio da multidão, uma certa mulher toca em Jesus. Jesus se incomoda com aquilo e fala, alguém me tocou. Os discípulos não fazem. Uma multidão vai no jogo do Flamengo e fala assim, alguém me tocou. É claro que alguém vai te tocar, né? Assim, é uma multidão, não tem como alguém não encostar em você. Jesus fala, não, alguém me tocou de uma maneira diferente, de mim saiu poder. Alguém me tocou, mas não foi como a multidão. E aí nós descobrimos que é uma mulher que havia 12 anos tinha uma certa doença. E por causa da fé dela, a mulher então é curada. Versículo 35, o texto diz assim, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram-lhes, não precisa mais incomodar o mestre. Você imagina então os discípulos diante desta situação? Você tinha uma menina, mas para a gente vai falar que ela tinha 12 anos de idade, isso é interessante, até curioso no texto. E você tem essa mulher que havia 12 anos estava com essa enfermidade, ou seja, há 12 anos, no mesmo ano em que o pai estava se alegrando por nascer uma menininha, isso é uma alegria, viu, Vitor? Nasceu uma menininha, tenta mais uma vez, você vai ver que alegria que vem. Será que tem? É bom, viu? Você acha que devia? Devia, mas menininha é menina, sim, tem mais uma vez que vai. Então assim, a alegria de um pai de nascer uma menina e no mesmo ano uma mulher descobrindo uma doença tão grave como aquela. O texto conta que ela gastou dinheiro com todos os médicos, gastou tudo que tinha e fez todos os procedimentos possíveis, foi fazer testes e remédios experimentais e tudo aquilo lá e não conseguia resolver o seu problema. Passado 12 anos o quadro se inverte. A mulher então encontra a cura que ela tanto esperava, mas Jairo recebe a notícia que todo pai teme um dia receber. Eu imagino como deve ser receber uma coisa dessa. Sua filha está morta. Não precisa mais incomodar. Interessante, 12 anos se passaram e essas expectativas agora, essas realidades e sentimentos estão trocados. O que era alegria para um vira tristeza para outro, o que era tristeza para uma vira então alegria depois de 12 anos. Mas Jesus ainda está ali na história. Quando Jesus está na história, nem sempre a tristeza termina em tristeza. As tristezas sempre terminam em alegria, senão aqui na outra vida. E ele diz então, versículo 36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Imagine as pessoas falando, Jesus olhando para ele e falando assim, ó, eu sabia que a mente era horrível. Mas Jesus não fazendo caso do que eles estavam falando. Então assim, não é ouvido para essas pessoas. Embora eles estão trazendo uma notícia real, embora eles estão falando a verdade, mas não dê ouvido para o que eles falam. Ou seja, não deixa o que eles falam minar a sua fé. Creia, continue crendo. Jesus está dizendo, você não veio procurar quando ela estava doente? Qual que é a diferença para Jesus de alguém que está doente para alguém que morre? Jesus está dizendo, do mesmo jeito que você creu antes, continue crendo. Agora, talvez para desespero de todos os discípulos, que imagino que quem estava lá queria ver um episódio desse. Multidão, a mulher tocou em Jesus, talvez ninguém lembrava mais da menininha, né? Porque a mulher foi curada e todo mundo ficou deslumbrado com aquela coisa. Olha, uma mulher foi curada de uma hemorragia, 12 anos da total, deixa eu falar, verdade, esquecemos a menininha e ela morreu. E Jesus fala, calma, continue crendo. Só que daí,
Versículo 37 diz assim: e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. A multidão que antes impedia Jesus de chegar até a menina, agora foi impedida de seguir. Mas não só a multidão. Os 70 discípulos e os outros 9 foram impedidos de entrar nessa casa. Por que só Pedro, Tiago e João? Essa resposta vai dar lá para frente, não dá para responder aqui. Mas a gente vai dar essa resposta na frente. Versículo 38. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Naquela época era muito comum nos velórios a família contratar pessoas para fazer o lamento. E aí as pessoas iam lá chorar, contrataram para chorar, e chorava bastante mesmo, né? E às vezes chorava por bastante dias ali, lamentando, porque quando uma pessoa era muito lamentada, significava que ela tinha uma honra. Então as pessoas muitas vezes pagavam para algumas pessoas irem lá e diziam assim, ó, você fica chorando, fica lamentando bastante, algo, porque isso significava honra para a pessoa. Tá? Então, Jesus chegou lá e estava esse alvoroço, tinha gente chorando, gente se lamentando. Então entrou e lhes disse, por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Lembra dos 3? E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Essa palavra atônitos aqui descreve alguém assim que fica de boca aberta, sem palavras para ter o que dizer. Agora, esses 3 acabaram de presenciar a cura de uma mulher com hemorragia. Tinha presenciado já outras coisas, outros milagres, mas presenciar alguém ressuscitando dos mortos é a primeira vez que eles presenciam. Isso é uma novidade para eles. Uma novidade que foi só disponível a 3 dos discípulos, que tiveram o privilégio de se maravilhar e ficar atônito com o que Jesus fez. Você imagina eles então saindo da casa na expectativa de falar para todo mundo o que aconteceu, mas olha o que Jesus fala para eles. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Imagina os discípulos voltando para os outros e falando assim, e aí, o que aconteceu? Vocês não vão acreditar o que aconteceu. O quê? A gente não pode contar. Aconteceu algo extraordinário lá. Fantástico que Jesus fez. O quê? Não posso contar. É igual Paulo lá em 2 Coríntios. Né? Paulo fala assim, conheço um homem que há 14 anos foi ao 3º céu. Aí você fala, Paulo, o que você viu lá? E viu coisas que eu não posso dizer. Indizíveis aos homens. Mas por que você falou isso para mim? Só para deixar a gente aguçado, né? Mas eu não posso falar do que eu vi. E a mesma coisa, eles presenciam o ápice do milagre, que é ressuscitar alguém dos mortos, alguma coisa impensável para qualquer ser humano como nós. Ficam atônitos com esse milagre, aquele privilégio de você estar presenciando uma cena dessa e não podem contar para ninguém. Tem que ficar quietinhos. Se você der uma olhada em alguns capítulos para frente, capítulo 9 e no versículo 1, passado 4 capítulos e alguns anos daquela história, capítulo 9 de Marcos, Jesus diz assim, o texto diz assim, né? Fala de Jesus no começo, e lhes disse, garanto-lhes que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Imagina essa profecia de Jesus para eles, né? E eles assim, e aí, quem que vai ser? Quais vão ser os privilegiados que vão ver o reino de Deus com poder? Quem que vai estar vivo até a vinda do reino de Deus? Mas nós sabemos que
todos morreram, de fato, antes, né? Nós estamos esperando até agora o reino de Deus se manifestar em poder e glória. Então, o que Jesus estava dizendo aqui? É só olhar para a continuação do texto. 6 dias depois, ele dá um vislumbre daquilo que veremos na eternidade, quando o reino de Deus vier aqui com todo o seu esplendor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou ao alto monte onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Jesus mais uma vez seleciona os 3 discípulos, os mesmos 3 da primeira história, talvez casando ciúmes dos outros, talvez mais uma vez os outros falando, né? Olha ali, os queridinhos de Jesus outra vez. Só eles podem ter acesso a esses momentos. Eles não podem nem saber o que fosse acontecer. Chama os 3 e leva para um alto monte. Há uma disputa, né, para saber que monte foi esse. Aliás, tem um monte lá em Israel que chama o Monte da Transfiguração. Mas é mais comercial do que certeza, porque ninguém sabe que monte é esse. Mas é legal você ir para Israel e pagar uma grana para tirar uma foto no monte e falar que ali Jesus transfigurou. Mas ninguém sabe que monte que é esse. Né? Então há umas disputas ali em relação a qual seriam os montes. Mas Israel, diferente de Israel, é uma região muito montanhosa, um monte para dar e vender ali, um monte de monte ali. Então poderia ser qualquer um daqueles. E aí, no meio desse alto monte, provavelmente não à vista de todo mundo, então um alto monte, que pelo menos ficava distante o suficiente para ninguém saber o que estava acontecendo ali no alto daquele monte, Jesus transfigura. A palavra usada aqui por Marcos é a palavra metamorfose. Jesus se transforma de uma forma assim, assumindo realmente uma forma de um Jesus glorificado em todo o seu esplendor. O texto diz, versículo 3, que suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. Dani, nem a sua mãe que gosta muito de lavar roupa, mas sabe, gosta de deixar a roupa assim, nunca chegaria num branco como esse. É um branco tão branco que ao meio-dia mais ou menos, Paulo olhou para esse branco, tão branco, e caiu por terra. Isso com o sol do meio-dia. Porque qualquer cor, qualquer luz do sol se torna fraca. Mas por outro lado, essa luz, esse esplendor de Cristo, para o esplendor de Paulo, ele cai por terra. João, mais para frente, o mesmo evangelista aqui, né? Ele está lá em Apocalipse, mais uma vez, também tendo uma visão do Cristo, e mais uma vez ele cai, ele vive diante desse esplendor do Cristo ressurreto e glorificado. Porque ele assume essa forma, então, de um branco que nós talvez nunca tenhamos visto na vida. Muito mais do que a cor em si, mas é o esplendor da glória de Deus. O Cristo, então, manifesto em toda a sua plenitude. Mais do que isso, o versículo 4 disse que apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Agora você imagina você ali, vendo Jesus Cristo glorificado, e do nada aparecem Elias e Moisés e começam a conversar com Jesus. O que você faria? A gente pegaria uma cadeira bem confortável, sentaria e falava assim, deixa eu ouvir um pouco dessa prosa, deixa eu ficar aqui vislumbrando isso. Mas não foi o que Pedro fez, né? Pedro quis participar da conversa e não ouviu o que eles tinham para dizer. Muito provavelmente, Moisés e Elias estão representando aqui a lei e os profetas no Antigo Testamento. Moisés é o grande autor da lei, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, conhecido como Torá para o judeu. Então, os judeus falam assim, o Jesus fala, né? Eles têm Moisés. Então, quando se fala Moisés, muito provavelmente é uma referência à lei do Antigo Testamento. E Elias é um dos grandes profetas também. Né? É interessante que o livro de Reis, na nossa Bíblia, faz parte dos livros históricos. Mas na divisão da Bíblia hebraica faz parte dos profetas. Porque o livro de Reis tem muita profecia lá com Elias e Eliseu, a história deles ali. Então na Bíblia hebraica eles são colocados junto aos profetas e não como livro histórico como é na nossa Bíblia. Então Elias é um dos grandes ícones dos profetas do Antigo Testamento. Se a gente lembrar do que Jesus falou, para o que Paulo disse lá em Romanos capítulo 3, versículo 21, quando ele fala assim, agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, uma justiça não baseada na lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas.
Romanos 3, versículo 21. Assim, a lei e os profetas do Antigo Testamento testemunhavam a respeito de Cristo. E o que esse evento aqui está mostrando para esses 3 discípulos é: Jesus Cristo é o cumprimento das promessas. É o encontro aqui do antes e do agora, das promessas e do cumprimento. É o encontro disso, essa transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tudo aquilo que foi prometido com aquilo que agora é o cumprimento. Quem é o cumprimento disso tudo? Olha que evento sublime, esse vislumbre do reino de Deus, do Cristo glorificado. Diante de tudo isso, Pedro fala. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E aí Marcos faz um comentário. E o curioso desse comentário de Marcos, Marcos fala assim: ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Sabe o que é mais curioso do livro de Marcos? Se você pensar, Marcos não foi um dos 12 discípulos. Marcos não caminhou com Jesus. Marcos provavelmente era um garotinho aqui nessa época, um menininho. Ele era novo. E ele escreveu o seu evangelho justamente com o auxílio de Pedro. Assim como Lucas, também não era um dos 12, escreveu o seu evangelho baseado em Paulo, porque ele viajou com a autoridade de Paulo, escreveu muito do seu evangelho com Paulo. Já Mateus e João eram discípulos, estavam lá vendo. Então, quem contou tudo isso para Marcos foi o próprio Pedro, que chegou para ele e falou assim: ó, escreva aí, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não sabia o que eu estava falando. Isso é interessante, o livro de Marcos é o livro que mais conta as falhas do apóstolo Pedro, mesmo sendo ele quem auxiliou Marcos na escrita do Evangelho. Porque os apóstolos não têm problema nenhum em mostrar suas falhas, né? Eles estão lá realmente para realçar a glória de Jesus e não a sua perfeição, como se fosse possível isso. Então Pedro não tem problema nenhum em falar para Marcos: registra aí, Marcos, eu não sabia o que estava fazendo. Eu não sabia o que falar naquela hora e falei, não poderia. Versículo 7. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-me. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Sabe o que Deus faz diante disso, da atitude de Pedro? Deus está mandando assim: ó, Pedro, fica quietinho. Pedro, mais uma vez, você está diante de uma cena que só você viu na história. Pensa o privilégio que você tem de ver o Cristo glorificado. Então assim, ouça, para de falar um pouco. Fique maravilhado com o que você está vendo. Contemple isso. Glorifique a Deus com o que você está vendo. E pare de falar um pouco, porque este é o meu filho amado. Ouçam-me. E aí, quando eles menos esperavam, os 2 desapareceram e somente Cristo ficou presente. Justamente o cumprimento daquilo que já se passou. Como um simbolismo dizendo aquilo que era profecia, ficou da profecia, porque agora a profecia está completa. E uma vez que a profecia se cumpre, ela perde o seu peso, porque ela já completa. A gente fica às vezes na expectativa de profecias que ainda não se cumpriram. Mas aquelas que já se cumpriram, ok, já fez a sua função, porque elas já foram cumpridas na pessoa de Cristo. Então esses 2 desaparecem, e o único que resta ali naquele monte da transfiguração é o cumprimento destas profecias. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Aí é para deixar os outros discípulos muito bravos. Ele sai da casa de Jairo: você não sabe o que a gente viu. O que? A gente não é autorizado a contar. Aí eles sobem no monte, voltam todos assim, ó, de boca aberta com o que viram, tentando entender tudo aquilo lá, Moisés e Elias, o Cristo glorificado, a voz do céu que eles iam ficar procurando, uma névoa que cobriu a todos, depois só fica Jesus, voltam assim, vislumbrados. O que aconteceu lá em cima? Jesus falou para esperar até ele morrer e ressuscitar, não posso falar nada. Você imagina os outros ouvindo tudo isso, né? São coisas que ao simples mortal não é possível dizer. Só nós, os 3 que estamos mais
próximos ali, temos acesso a essas informações. Nos dois eventos, os discípulos presenciam algo que não é todo dia que se vê. O morto ressuscitando dos mortos e o próprio Cristo glorificado. Aquilo que talvez a gente fica na expectativa de um dia ver e presenciar. Porque quando Cristo voltar na sua glória, é isso que vai acontecer. Os mortos ressuscitarão e veremos o nosso Salvador glorificado, vindo no cavalo branco. Assim, é o que a gente mais aguarda e espera. Eles tiveram a oportunidade de vislumbrar uma antecipação daquilo que nós tanto aguardamos. Olha que privilégio! Jesus escolheu esses três para ter esse privilégio de se maravilhar diante destes vislumbres. Mas aí vem o terceiro episódio. Marcos, capítulo 14. Abram suas Bíblias aí um pouquinho para frente, Marcos, capítulo 14. A partir do versículo 32. Marcos 14, um pouquinho para frente, a partir do versículo 32. Passa-se mais alguns capítulos no Evangelho de Marcos, passa-se mais alguns anos, agora nós estamos no finalzinho do ministério de Jesus, na última semana do ministério de Jesus. Versículo 32 diz assim: então foram para um lugar chamado Getsêmani. Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou, obviamente, consigo Pedro, Tiago e João. E começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. É a terceira vez que os três estão a sós com Jesus. Nas duas primeiras, eles tiveram fortes emoções e vislumbres e privilégio de ficar atônitos, maravilhados com alguém que ressuscita dos mortos e com o Cristo glorificado. Mas nessa terceira, é o Cristo que tem fortes emoções. Você imagina então a cabeça dos discípulos, aquele que acabou de ressuscitar alguém dos mortos uns anos antes, que apareceu glorificado em todo o seu esplendor, aflito, angustiado, ao ponto de dizer: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Você imagina o nó na cabeça dos discípulos. Espera aí, ele ressuscitou morto. Fora todos os milagres que eles viram, ele apareceu glorificado em toda a sua majestade. E agora está numa tristeza mortal. Agora o Senhor precisa que a gente fique aqui e ore e vigie. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele naquela hora. E dizia: Abba, Pai. Expressão aramaica que significa Pai. Tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqueles discípulos, então, que foram privilegiados ao verem estes milagres, ficarem atônitos com o que Jesus fez, ressuscitando dos mortos a filha de Jairo e aparecendo glorificado no monte, não conseguem ficar uma hora acordados, orando pelo Salvador, orando pelo Mestre, orando por Cristo. Pelo texto, parece que Jesus foi lá, falou só aquela frase e voltou, porque o texto só conta uma frase, mas ele falou, vocês não conseguem ficar uma hora. Provavelmente Jesus ficou uma hora orando, angustiado. E esta é a primeira vez, vai vir mais outras vezes. Então, nesta primeira vez, Jesus se afasta e fica uma hora a sós, orando, angustiado. Imagina os discípulos olhando aquilo de longe, o mestre orando daquele jeito, que o evangelista vai dizer que começou até suar e todo gotas de sangue, aquela coisa toda, daquela aflição que ele estava sentindo, e eles começam a cochilar.
dormir. Mais uma vez, versículo 39, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que ele dizer. Agora a gente tem que entender o contraste desses textos. Porque na transfiguração ele também não sabia o que dizer, mas disseram mesmo assim, principalmente Pedro, que é quem é confrontado aqui. Agora que eles tinham que realmente dizer alguma coisa, porque o mestre estava aflito com aquilo que ia passar, e eles precisavam da ajuda dos discípulos, falando, vigiem, orem, intercedam. Agora que o mestre queria alguma fala, eles não sabiam o que falar. Por quê? Porque ficaram dormindo. Os olhos estavam pesados. Versículo 41, voltando pela terceira vez, ele lhes disse, vocês ainda dormem e descansam. Imagina que então, cada vez que Jesus se afastou, foram 3 horas, 1 hora por vez. Imagine Jesus as 3 vezes voltando, e 3 vezes os discípulos descansando. Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. 3 eventos em que os discípulos, esses 3, Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos em 3 eventos estão juntos, a sós com Jesus. Nos 2 privilégios que nenhum outro homem presenciou, de ver ao mesmo tempo a filha de Jairo ressuscitada, a primeira ressurreição dos mortos, e de presenciar o Cristo glorificado, exaltado, um vislumbre daquilo que nós teremos em toda a eternidade. No terceiro, um pedido de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo, eu estou preparando vocês como próximos a mim, para contar com vocês quando eu preciso. E nesta prova, eles dormem. Em 2, eles ficam atônitos e maravilhados com o Cristo poderoso e glorificado. No terceiro, eles dormem diante de um Cristo fraco, aflito. Um certo, vou usar uma expressão aqui, né, esse receio do que vai acontecer, embora ele soubesse, embora ele estava preparado, embora ele queria fazer a vontade do Pai. Mas aflito e angustiado, diante de um Cristo glorificado, Pedro fala, Pedro se coloca como um líder. Diante do Cristo que está sofrendo ali, Pedro dorme. Ele não consegue vigiar nem por 1 hora. E depois fica sem saber o que falar. Os 3 episódios nos mostram e nos ensinam que aqueles que Cristo traz mais para junto de si, mais próximo de si, mais íntimo de si, Ele está preparando para momentos depois, moldando o caráter dessas pessoas e preparando para momentos em que depois Ele vai utilizar e preparar estas pessoas. E é bem neste momento que os 3 caem. Muitas pessoas querem passar pelos 2 primeiros momentos. E nós queremos fazer isso também. Quem aqui não quer ver o milagre de Cristo em sua vida? Quantos não buscam isso? Quantos, inclusive, não vão à igreja esperando o grande milagre? Que é, às vezes, alguma coisa que você pensa na sua cabeça que não é de fato o que Deus quer para a sua vida. Mas muita gente pensa, né? Eu vou buscando o milagre. Eu lembro de uns familiares meus que iam numa certa igreja em Piracicaba que tinham que ir 7 quartas-feiras na igreja, fazendo Páscoa para alcançar o milagre. Se não alcançasse, é porque precisava de mais 7 para alcançar aquilo que eles queriam. E 7 até conseguir. Aí eu acho que isso é uma estratégia que o pastor para cá toda quarta-feira está falando da vida dele. Quando você pensa em alguma coisa que você não vai querer, porque isso não vai te dar. Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Embora ir numa igreja dessa nem sempre vai ser bom também. Então não vai adiantar muita coisa. Mas muita gente quer isso. Eu quero ver o Cristo fazendo milagre no meu trabalho, milagre na minha família, milagre na minha vida. Eu quero ver o Cristo glorificado, eu quero ver o Cristo poderoso, eu quero que o Cristo vai passar por tudo isso, eu quero que vai ser vitorioso. Quem não quer ver um Cristo? Quem não quer ficar próximo de um Cristo desse? Quem não quer chegar para os outros e falar assim, ó, eu tenho acesso a um Cristo que só eu tenho.
Ninguém entende a intimidade com Ele. Nós podemos ver coisas que ninguém vê. Cristo fala comigo coisas que não fala com nenhum outro mero mortal. Porque eu sou importante, eu posso. Agora, quando é para uma responsabilidade, quando Cristo nos chama e fala assim, ó, agora eu espero de você isso. A gente olha para os discípulos e fala assim, como pode esses três dormirem quando o mestre estava precisando? Agora, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Eles estavam de madrugada. Quem nunca dormiu orando na cama antes de dormir? Você fala assim, agora eu preciso passar um tempo conversando com o meu Salvador. Jesus, eu... Quem nunca chegou e falou assim, ó, a semana está tão corrida que eu não estou tendo tempo de ler a Bíblia. Como assim a semana está corrida que eu não estou tendo tempo de ler a Bíblia? É como os discípulos falando assim, mestre, o dia está muito cansado, por isso que a gente fica acordado orando aqui. Não, então pega mais leve com a gente. Está cansado, está vendo milagre atrás de milagre, alimentando as pessoas. É assim, a gente cansa, pega mais leve. Perceba que as pessoas querem presenciar essas coisas, mas não querem pagar o preço para isso. Então tem gente que quer ser íntimo de Jesus, de uma intimidade, como esses três aqui, que está sempre próximo. Mas você vai falar para ele, quantas vezes você lê a Bíblia na semana assim? Como você quer ter intimidade com Cristo sem pagar o preço para isso? Como que você quer intimidade com Cristo sem uma vida de oração? Como você quer intimidade com Cristo sem mudar as prioridades? Como que a gente quer intimidade presenciais de poder de Cristo? A gente fala assim, eu quero Cristo mesmo para salvar pessoas, para tantas coisas, mas eu não estou disposto a mudar o mínimo da minha vida. E deixar que Cristo governe coisas básicas da minha vida. A gente quer os dois primeiros eventos, mas ninguém quer passar pelo terceiro evento. Graças a Deus pela história aqui, que a história desses três não terminam aqui. Jesus estava preparando os três, porque sabia que mais para frente ia usar de modo especial eles. Curiosamente, você pega, por exemplo, Tomé. O que você sabe dele pelo livro de Atos? Chega em Atos 2, você não ouve mais falar de Tomé. Ele está reunido lá em Atos 1. Com todo respeito a Tomé. Você pega Bartolomeu, Natanael, Judas Tadeu. A história conta algumas coisas que eles fizeram fora da Bíblia. Mas são tradições. Nas Escrituras, você não ouve falar dessas pessoas. Por outro lado, Tiago, este que é narrado aqui nos três eventos, é o primeiro dos 12. Bom, Judas se matou, né? Não tinha nenhum lugar. Mas é o primeiro deste grupo que tem que sofrer um martírio, dando um exemplo para os outros. Ele quase não presenciou nada. Quando Jesus Cristo morre, ressuscita, e ele está naquela expectativa então de agora ver o cumprimento de tudo, vem Herodes e pede a cabeça. É o primeiro a passar pelo martírio. Mas o livro de Atos nos conta que ele estava pronto para isso. Pedro é usado em Atos para a primeira grande pregação. E na primeira grande pregação dele, 3.000 almas se convertem. Já pensou? Depois Pedro recebe uma responsabilidade de dar cumprimento ao livro de Atos, que Jesus disse, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E Pedro está nesses três grandes passos. Ele está lá em Atos 2, na conversão dos judeus, depois ele está na conversão dos samaritanos, dos primeiros samaritanos, e depois ele está com Cornélio na conversão do primeiro gentil. Pedro é o que dá abertura para essas etapas do livro de Atos. Olha a importância dele. E João é aquele que ficou por último. João é o único dos 12 que morre de velhice. João é aquele que nos ensina que é possível perseverar na fé até o fim. Que é possível chegar depois dos 90 anos e ainda vislumbrar o Cristo glorificado, mesmo preso na ilha de Patmos. Mesmo talvez abandonado por todo mundo já, dos amigos dele de infância, do discipulado, todos mortos. Só sobrou ele, isolado numa ilha lá na Grécia, em Patmos, sozinho, isolado de tudo. E lá, depois de velho, depois de 90 anos, ele vê o mesmo Cristo, do mesmo jeito que ele viu na transfiguração, mais uma vez glorificado. Depois a história conta que colocaram João numa fogueira e ele não morreu. O fogo não o consumia, a ponto então dos guardas irem lá e fincarem uma lança para tirarem o dedo dele. Isso depois
dos 90 anos de idade. Jesus estava preparando esses três e no primeiro teste que Jesus precisava deles, eles dormiram e não estavam prontos. Mas graças a Deus que eles aprenderam a lição. Eles nos ensinam de atos para frente que de fato vale a pena você ter intimidade com Cristo e se destacar mesmo no meio dos discípulos. E aí, claro, é um desafio que eu faço para nós. Você não está conformado em ser um mero cristão? Quando eu falo mero cristão, não estou dizendo um desleixo. Mas veja os outros 8, tirando Judas aqui, a gente não pode menosprezar a vida deles. De fato, são crentes que fizeram muito, levaram o evangelho para as outras regiões, são de fato importantes aqui. Mas Jesus Cristo fazia questão de separar 3. Imagine se ele te escolhe para isso. Imagine se ele te escolhe para ser aquele assim, ó, bem próximo dele. E usar a sua vida talvez para fazer algo que você nunca vai imaginar. Quem diria que Pedro, que não sabia o que falar, ia saber lá em Atos 2 o que falar? Quem diria que Pedro, que dava tanta bola fora, ia dar tanta bola dentro do livro de Atos? Quem imaginava que João, que era este filho do trovão, ali depois fosse escrever uma carta tão poderosa como a primeira João, a segunda e terceira João? Quem fosse imaginar a transformação que ia acontecer nessas pessoas e do jeito que Cristo ia e Deus ia utilizar essas pessoas? Se Deus escolhesse gente para ser tão íntimo, tão próximo dele, eu espero que ele esteja disposto a pagar o preço. Porque, de fato, o que esses 3 eventos nos ensinam é que intimidade e responsabilidade com Deus andam juntos. E se você quer intimidade com Deus, saiba, Deus vai exigir de nós grandes responsabilidades. Eu espero que nós possamos atender a essas responsabilidades que Deus nos dá. Amém? Baixe sua cabeça. Vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor deixou registrado a história desses 3 discípulos em especial. 3 eventos, 3 momentos em que eles tiveram a sós com o teu filho. 3 momentos tão distintos um do outro. A ressurreição de uma vida de 12 anos, a glorificação de Jesus Cristo e depois toda a aflição no jardim de Getsemane. Mas o Senhor estava fazendo isso com o propósito de prepará-los para tudo que viria para frente. Talvez nem eles soubessem disso mesmo, quando estavam passando por isso. Deus, eu não sei quais planos o Senhor tem para as nossas vidas. Eu oro por mim e por esses meus irmãos. É que não, quando o Senhor precisar de nós para alguma responsabilidade que dará, não que o Senhor dependa das nossas vidas, mas quando de fato queira usar as nossas vidas para alguma coisa, que não nos encontre dormindo como aqueles discípulos, mas que possamos de fato pagar o preço de sermos íntimos do Senhor, lendo a palavra, orando, buscando essa intimidade com o Senhor, buscando o Senhor como prioridade do nosso dia a dia, querendo de fato que o Senhor use as nossas vidas, faça uma obra em nós primeiro, Deus, e depois nos use para impactar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, impactar os nossos contatos, as pessoas que estão à nossa volta. Use as nossas vidas, Deus. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.